A 11.000 metros de profundidade na Fossa das Marianas, uma tripulação de mineração rompe um vazio inexplorado, liberando uma entidade alienígena que pode imitar perfeitamente suas vítimas. Enquanto a estação perde energia e as comunicações falham, eles devem lutar contra uma ameaça que é tanto o predador quanto o reflexo de seus próprios medos, antes que a criatura use sua pele para chegar à superfície. A escuridão era total. A luz artificial era a única fronteira contra um vazio primordial. Esta era a Estação Prometheus, uma instalação de mineração corporativa a 11.000 metros de profundidade na Fossa das Marianas. Aqui, a pressão esmagava qualquer esperança e o ar reciclado cheirava a metal e suor. A comandante Eva Rostova era a líder. Ex-mergulhadora de resgate da Marinha, seus olhos já viram coisas que a maioria não acreditaria. Ela sentia a tensão na tripulação. Mark, o engenheiro-chefe, um homem prático, mas paranoico. Lena, a bióloga marinha, com uma curiosidade insaciável. E o restante da equipe, uma mistura de rostos cansados e assombrados pela profundidade. Eles estavam perfurando. Mais fundo do que qualquer humano havia chegado. Procurando por minerais raros, mas Eva sabia que a corporação buscava algo mais. Um som rasgou o silêncio monótono da estação. Não era um alarme, era um grito. O grito do sonar. "Rompemos a barreira!" Mark gritou, seus olhos arregalados de medo. "Relaxe, é só um bolsão de água", disse Lena, tentando acalmar a si mesma. Mas não era água. A câmera da broca mostrou um vazio, um espaço imenso e negro. Um oceano sob o oceano, sem vida conhecida, sem luz. "O que diabos é isso?" perguntou Eva, sentindo um calrepio na espinha. De repente, a estação tremeu. Não um terremoto. Era como se algo a tivesse tocado. Um apagão. As luzes de emergência vermelhas piscaram, pintando a cena em tons de sangue. "Perdemos a energia principal!" Mark gritou. "Os reatores estão offline e as comunicações estão mortas." A escuridão, que era apenas simbólica antes, agora era real. E total. "Algo nos atingiu", disse Lena, a voz quase um sussurro. Um som raspou na estrutura de metal da estação, como unhas gigantes arranhando uma lousa. Eva agarrou sua arma de choque de emergência. "Onde está Miller?" um dos tripulantes perguntou. "Eu o vi na sala de controle segundos atrás." Silêncio. Apenas o som dos batimentos cardíacos acelerados. Um vulto passou na beirada da luz vermelha, rápido, demais para ser humano. "O que foi isso?" "Uma ilusão", disse Mark, tentando se convencer. "A pressão está nos afetando." Então, eles o viram. Um braço, pálido, quase translúcido. Não era humano. Havia uma membrana entre os dedos. Ele se arrastou da escuridão para a luz, e o que eles viram os congelou de terror. Era Miller. Mas não era Miller. Sua pele era úmida, esticada e pálida. Seus olhos, buracos negros e vazios. Ele era uma cópia grotesca. Uma casca recém-formada. O corpo do verdadeiro Miller estava flutuando inerte no buraco recém-descoberto, a pele arrancada como um invólucro. A criatura Miller soltou um som. Não uma voz. Um eco. O som era perfeitamente o de Miller, gritando por ajuda. Eva não hesitou. Ela atirou com a arma de choque. A criatura caiu, contorcendo-se, a cópia perfeita de Miller agora se desfazendo, revelando uma massa disforme e gelatinosa por baixo. "O que diabos é aquilo?" Lena engasgou. "Não é uma criatura", disse Eva, seus olhos fixos na massa disforme. "É um parasita, e ele nos quer." O relógio de ar da estação começou a apitar. As reservas estavam baixas. A cápsula de fuga era a única esperança, e estava no outro lado da estação. A estação Prometheus, um labirinto de corredores metálicos, tornou-se um pesadelo. Cada sombra escondia uma ameaça. Cada som era um teste de sanidade. A criatura ou criaturas pareciam se mover no limite da percepção, usando a escuridão e o pânico a seu favor. Eva tentava manter a calma. "Temos que chegar à cápsula de fuga, todos juntos."
Mas os juntos era uma ilusão frágil. A criatura havia mostrado sua capacidade de imitação. Qualquer um poderia ser ela. A paranoia se instalou. Quem está comigo? Mark perguntou, sua voz trêmula, olhando para cada um com suspeita. Eles precisavam de oxigênio. Lena, a bióloga, era a mais vulnerável, mas também a mais curiosa. Ela se lembrou de uma área de ventilação secundária que poderia ser religada. Eu vou, ela disse. Eu sei o caminho. Mas, quando ela partiu, um dos tripulantes, o técnico de sistemas chamado Dave, foi atrás dela. Lena, espera, não vá sozinha. Um grito cortou o ar. O grito de Lena. Quando Eva e Mark chegaram, Dave estava lá. Seu rosto era uma máscara de horror. Ela foi levada, Dave ofegou. Eva olhou para ele. Você viu o que, Dave? Eu não sei. Era como uma sombra. Mark pegou Dave pelo colarinho. Você a deixou ir. Você está com ele, não está? A semente da dúvida plantada. Eles voltaram para a sala de controle. O painel principal piscava com falhas. Mark tentava religar os sistemas, mas parecia que a criatura não apenas imitava, mas também sabotava. A cada minuto, o ar ficava mais denso, as luzes mais fracas. E então, a voz. Perfeitamente a voz de Lena, vinda de um dos alto-falantes de comunicação internos da estação. Eva, Mark, estou aqui. Eles me pegaram. Me ajudem. Estou no nível 3, sala de ventilação. Eva sentiu um calafrio na espinha. Ela olhou para Dave. Como ela sabe nossos nomes, se as comunicações estão cortadas? Dave empalideceu. Eu não sei. Mark atirou nele, não com a arma de choque. Ele pegou uma chave de fenda e a cravou no pescoço de Dave. O corpo de Dave se contorceu. Ele não se desfez como o de Miller. Ele sangrou. Ele estava morrendo. Não era ele. Eva gritou, horrorizada. Você acabou de matar um de nós? Mark, os olhos arregalados, olhou para o sangue em suas mãos. Eu pensei. A voz de Lena veio novamente, desta vez mais perto do corredor adjacente. Ele tem razão, Eva. Dave era um deles. Ele tentou me pegar. Eva olhou para o sangue de Dave escorrendo pelo chão. E então, ela viu. Um leve brilho azulado na borda do sangue. As cópias tinham bioluminescência. Os humanos, não. A criatura estava jogando com eles. Estava usando suas vozes e seus medos. A criatura Lena apareceu no corredor. Perfeita, exceto pelo leve brilho azulado de suas íris. Ela sorriu. O sorriso de Lena. Eu aprendi muito, e vocês são excelentes professores. A criatura atacou. Rápida, forte. Não precisava de armas. Suas próprias mãos eram garras. Eva e Mark lutaram desesperadamente. O terror de lutar contra o rosto de sua amiga. Eles conseguiram forçar a criatura a recuar. Mas Mark estava ferido. O sangue do corpo de Dave havia alertado a verdadeira ameaça. A criatura Lena não estava apenas aprendendo. Ela estava se preparando para a cápsula de fuga, para a superfície. A estação estava morrendo. As luzes fracas piscavam em vermelho. Os alarmes soavam intermitentemente. Eva e Mark, os últimos sobreviventes, rastejavam em direção à cápsula de fuga. Mark estava fraco, sangrando muito. Não há como escapar, ele sussurrou, a voz quebrada. A criatura sabe onde estamos. Ela é mais rápida. Ela nos espera. Eva pensou. Lembrou-se do que Kaito, o geólogo, havia falado. A criatura era adaptativa. Ela buscava o calor e a pressão. Ela queria sair do abismo. E a única maneira era a cápsula de fuga. A cápsula estava despressurizada no compartimento externo. Eles teriam que reativar o sistema e isso levaria tempo. O que você faria se fosse a criatura? Eva perguntou a Mark. Eu esperaria. Eu os pegaria quando eles estivessem mais vulneráveis. Ele respondeu. Não, disse Eva, uma ideia se formando. Eu me tornaria um deles. A criatura era inteligente. Ela pensava. Ela queria a fuga. O plano era insano. Eles iriam usar o que restava da estação para aprisionar a criatura.
A criatura Lena estava no caminho da cápsula de fuga, perfeitamente humana. Mas seus olhos brilhavam. "Estou esperando por vocês", ela disse, a voz sedutora de Lena. "Eu quero saber como é a superfície, o sol, as estrelas." Eva notou algo. A criatura não sangrava quando ferida. Apenas vazava um líquido bioluminescente, e ela odiava o choque elétrico. "Mark, preciso que você faça uma última coisa." A ativação da cápsula de fuga exigia um sacrifício. Um dos dois teria que segurar a criatura enquanto o outro ativava a despressurização do compartimento. Mark olhou para Eva, um sorriso fraco em seu rosto. "Sempre soube que acabaria assim", ele disse. Ele se arrastou para uma sala de controle adjacente. "Quando eu gritar, ative o choque elétrico na área", ele instruiu Eva. Eva avançou sozinha em direção à criatura Lena. "Você não vai ver o sol", Eva disse, sua voz firme. A criatura atacou. Eva desviava, usando a pouca luz e os corredores apertados. Mark, com suas últimas forças, conseguiu religar os circuitos de choque. "Agora!", ele gritou. Eva ativou. Um arco elétrico crepitou na estrutura metálica. A criatura Lena uivou. Não o uivo de Lena. Um som alienígena de pura dor. Seu corpo perfeito começou a se desfazer, revelando a massa gelatinosa pulsante por baixo. Ela tentou escapar, arrastando-se para o compartimento da cápsula. Mas Mark, de sua sala, ativou o selo de segurança. A criatura ficou presa no compartimento externo da cápsula de fuga. Ela se jogou contra a porta de vidro, a massa disforme e azulada tentando desesperadamente alcançar Eva. O sistema de despressurização da cápsula se ativou. Lentamente, a pressão esmagadora do abismo começou a invadir o compartimento. A criatura uivou, o corpo sendo espremido, fragmentado. Finalmente, ela explodiu em uma nuvem de gosma bioluminescente, vaporizada pela pressão. Mark, em sua sala, desligou o sistema, exausto. "Funcionou", ele sussurrou. Eva correu para ele. Ele estava morrendo. Você precisa ir", ele ofegou, apontando para a cápsula de fuga. "Viva, conte a eles." Ele morreu nos braços de Eva, uma paz no rosto. Eva se arrastou até a cápsula, um compartimento para uma pessoa. Ela ativou a cápsula de fuga. A última luz da estação Prometeu se apagou enquanto a cápsula subia lentamente, abandonando a escuridão. A cápsula emergiu. A superfície. A luz do sol era ofuscante. O ar, doce. Eva foi resgatada, a única sobrevivente. Ela foi levada a um centro de quarentena. Interrogatórios incessantes. Ninguém acreditava em sua história sobre um parasita imitador. Eles a acusaram de colapso nervoso, de psicose profunda. Mas Eva sabia a verdade. Ela olhou para o oceano. O vasto, azul e traiçoeiro oceano. A criatura queria a superfície, e ela sabia que tinha impedido isso, por enquanto. Mas ela não contou a eles tudo. Ela se lembrava da criatura se desfazendo. O líquido bioluminescente. Um fragmento. Minúsculo. Quase invisível. Havia escorrido pelo chão da cápsula de fuga antes da despressurização total. Um pequeno fragmento gelatinoso que havia se escondido em uma fenda antes que ela partisse. Um pequeno fragmento. E agora, a cápsula estava sendo rebocada para um porto, para desativação e limpeza. O sol se punha sobre o oceano. A última cena mostra o interior da cápsula, agora vazia e sendo rebocada. Na pequena fenda, o fragmento de gosma bioluminescente pulsa. Pequeno. Adormecido. Mas ele aprende. Ele está aprendendo a se adaptar à pressão normal. Ele está aprendendo a se tornar uma célula. Ele está aprendendo a ser humano. E a cápsula está quase chegando à costa. Você sobreviveu à escuridão de Abissal. Mas o que significa aquele fragmento? A ameaça realmente acabou ou está apenas começando uma nova fase na superfície? Deixe sua opinião nos comentários. O que você acha que vai acontecer agora que a criatura está na superfície? E quem você escalaria para o papel da comandante Eva Rostova,
a única a conhecer a verdade. Se você sentiu o horror e a claustrofobia desta jornada nas profundezas, clique em Gostei. Compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder a próxima história. As profundezas sempre escondem mais do que imaginamos.